pedir para o Mano falar um pouquinho sobre a condenação do Ronaldo Caiado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político, além de o governador Caiado ter perdido ou ter tido os direitos políticos suspensos por 8 anos. Essa decisão é passível de cassação, é preciso lembrar, antes de mais nada, né? Uma decisão da primeira zona eleitoral regional de Goiás determinou a inelegibilidade do Ronaldo Caiado por 8 anos por abuso de poder político durante as eleições municipais e mais. Cassa o mandato que começaria a partir de 1º de janeiro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, e da vice dele, porque o Ronaldo Caiado usou o palácio do governo de Goiás para pedir voto em jantares e eventos para o Sandro Mabel. Pois é, foram 2 jantares entre o primeiro e o segundo turno, onde o governador Ronaldo Caiado recebeu candidatos a vereador que foram bem votados pelos seus partidos aliados e candidatos a vereadores eleitos em Goiânia para fazer articulação política, basicamente pedindo que eles apoiassem a candidatura no segundo turno do seu aliado, né, Mabel, que sequer foi diplomado ainda, né? A diplomação será no dia 19 de dezembro. Mas, apesar de podermos questionar o grau de republicanismo, de falta de republicanismo, de uma atitude como essa, eu devo confessar que, em se tratando de Brasil, eu acho muito pouco provável que um jantar ou 2 jantares de articulação política feitos no palácio do governador levem, de fato, a uma pena tão dura. Então, na minha visão, a tendência é que essa decisão seja revertida nas instâncias superiores, porque, a rigor, se a gente for olhar direito, quase todo governador faz algo muito parecido. Esses jantares de articulação recebendo aliados políticos no palácio é prática muito corriqueira na política brasileira, então acho que é muito difícil que essa decisão, em primeira instância, feita também num processo que foi iniciado pelo adversário político direto, portanto candidato do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, seja mantido nas instâncias superiores. Aliás, foi essa eleição, dentre outras coisas, além, é claro, do desejo do Caiado de ser candidato a presidente da República. É o único pré-candidato de direita já colocado na disputa. Por cima do bolsonarismo, né? Sem pedir autorização para o Bolsonaro, que se julga sem pedir a bênção. O detentor, exatamente, da autorização para quem queira ser candidato à presidência da República nesse campo. Então, para além desse fato em si, a eleição distanciou os dois em Goiânia, né? Exatamente. Porque o Caiado, desde o princípio, apoiava o Sandro Mabel, que venceu a eleição, e o Bolsonaro, aliás, ele estava em Goiânia no dia da eleição. Do segundo turno. Exatamente. Né? No dia em que o candidato dele foi a única cidade que ele, para além do Rio de Janeiro, onde ele mora e vota, a única cidade que ele visitou foi Goiânia. Dada a relevância que ele dava para essa eleição, o candidato dele perdeu e é o partido do candidato derrotado, do Bolsonaro, quem está movendo a ação por abuso de poder político contra o governador e contra o prefeito eleito, que pode tomar posse, porque o mandato só seria cassado, ou o mandato, nessa circunstância, só é cassado com trânsito em julgado. Então ele pode recorrer ainda na Justiça Eleitoral de Goiás e depois ao Tribunal Regional Eleitoral. Então só quando o Tribunal Regional Eleitoral disser, confirmamos a decisão de primeira instância, se disser, é que ele e a vice-prefeita estarão de fato cassados. E não dá para deixar de registrar a ironia de que o PL, que é o autor dessa ação, por uma acusação de abuso de poder político, choraminga até hoje a decisão que deu inelegibilidade a Bolsonaro por abuso de poder político naquela reunião com os embaixadores. E que tentou cassar também o mandato do Sérgio Moro, senador do Paraná. Então vejam que é uma grande suruba ideológica e política, não é isso? O Sérgio Moro, ex-aliado. Exatamente. Ex-atual, ex de novo. Não vamos nos esquecer que o Sérgio Moro, nos debates do segundo turno contra o Lula, ele ia ao púlpito do Bolsonaro
depois de dizer que o governo Bolsonaro não queria combater a corrupção, que o governo Bolsonaro era isso, era aquilo. Atacou o sistema de justiça mais do que o governo do Ele, PT. o Duda Lima e o Carlos Bolsonaro, era o trio de ferro do Bolsonaro, autorizado pelas emissoras de televisão a irem até o púlpito dar orientações para o Bolsonaro durante os intervalos dos debates contra o Lula. Claro que tinha ali uma pressão psicológica também contra o Lula, mas enfim, é a vida como ela é, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.